Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazer mais um comentário sobre as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. As lições do segundo trimestre de 2020 com o pastor Douglas Batista, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus de Vila Fátima, Ministério do Belém, cujo pastor local é o pastor Leslie, o pastor presidente é o pastor José Wellington. O título da lição de hoje é Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, lição número 8, 24 de maio de 2020. Os textos baseados dessa lição, o texto áureo é Efésios capítulo 2 e versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E também a leitura da lição bíblica está em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, e também no livro de Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Meus amados irmãos, a lição de hoje ela vai nos falar a respeito do templo de Salomão e vai falar sobre o templo espiritual que é a Igreja de Cristo, e ela vai falar também sobre cada um dos crentes também são um templo espiritual. E a lição de hoje vai abordar sobre a pedra angular que é Cristo e sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra de Deus no Novo Testamento. No final da lição, nós vamos abordar um assunto sobre o movimento das igrejas apostólicas e proféticas, e também estaremos falando sobre os desigrejados, um outro movimento que também está acontecendo constantemente na obra do Senhor. Nesse primeiro tópico, Jesus nos fez um edifício espiritual. Lá em Jeremias capítulo 7, versículo 4, ele vai nos mostrar o apego dos judeus pelo templo, vai nos mostrar o fanatismo dos judeus pelo templo. E ali, quando eles viam o templo do Senhor, eles acreditavam que nenhuma nação estrangeira, ou cananeia, viria atacar a nação de Israel, invadir a nação de Israel. E Jeremias pregava para eles que eles precisavam melhorar as suas obras, os seus caminhos, praticar o juízo, não oprimir o órfão, o estrangeiro, não derramar sangue inocente, odiar a idolatria, não adulterar, não jurar falsamente, não fazer da casa do Senhor uma caverna ou covil de salteadores. E mesmo assim eles não deram ouvido a Jeremias, eles foram para o exílio babilônico, 70 anos depois eles voltaram. Então eles acreditavam que, porque o templo estava no meio de Israel, nada lhes aconteceria. Também nós vimos que as leis cerimoniais, eles traziam uma certa inimizade dos judeus para com os gentios. Os gentios criam em Jesus Cristo como Salvador, e depois os gentios criam a Jesus Cristo como Salvador, e quando eles se ajuntavam para adorar o Senhor Jesus Cristo e ao Pai, havia uma desavença, havia uma inimizade. Os judeus queriam que eles se tornassem judeus ou prosélitos para poderem estar cultuando juntamente com eles. E Paulo nos ensina que Jesus Cristo, quando ele veio e pregou o evangelho, quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado ao céu e está à destra de Deus, intercedendo por nós, este trabalho, esta obra de Cristo fez com que o muro da separação, que trazia inimizade pelas leis cerimoniais, pelo aspecto da lei cerimonial e também pelas questões de que os gentios não tinham acesso também ao templo dos judeus, toda essa inimizade que havia foi quebrada pela cruz de Cristo, pela morte de Jesus Cristo. Agora, nós que somos gentios, você que não nasceu judeu, nós agora podemos entrar no santuário na presença de Deus. Nós podemos ter ousadia de entrar na presença de Deus,
Porque Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso sumo pastor, Jesus Cristo morreu no nosso lugar e rasgou-se o véu e nós temos acesso à presença de Deus. Então, pela morte de Cristo foi desfeita a inimizade. E este templo de Salomão, o apóstolo Paulo toma ele como símbolo e ele começa a explicar que cada cristão é um santuário, que a igreja de Cristo é um grande edifício que está sendo construído. Salomão, quando na dedicação do templo que ele construiu, ele reconheceu a grandiosidade de Deus e que pela sua grandiosidade, pelas suas maravilhas, pela sua onipresença, onipotência, onisciência, jamais um templo poderia conter a Deus. O templo ele representava Deus no meio de Israel. Mas agora Deus não está no meio, ele está dentro de cada cristão. Cada cristão se tornou um templo. O diácono Estevão também, quando estava prestes a morrer apedrejado, ele também disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, os templos, os edifícios, os prédios onde adoramos, ou louvamos, ou glorificamos a Deus, eles não podem conter a grandiosidade de Deus. Porém, cada cristão e cada crente, ele é um templo onde habita Deus, onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, os crentes de qualquer nação são templos do Espírito Santo de Deus. Nós levamos a glória de Deus na nossa vida. Você é uma pedra viva, você é um templo de Deus. Você faz parte da grande obra de Deus, a igreja, que é um grande edifício que está sendo construído, e individualmente também você é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas este templo, este grande templo que está sendo construído, que é a igreja de Cristo, e este templo que sou eu e é você, é onde habita o Espírito Santo de Deus, ele é fundado numa rocha e ele tem os seus fundamentos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo ele é a pedra angular. A pedra angular era a pedra mais importante. A pedra angular era a pedra principal. Sobre esta pedra, toda a estrutura do templo estava sendo firmada. As pessoas, quando entravam no templo de Salomão, eles viam os utensílios do templo, viam a grandiosidade do templo, as cortinas do templo, as maravilhas do templo, e eles não percebiam que lá no canto do templo tinha uma pedra angular que ela aguentava a estrutura do templo e ela também permitia que as paredes ficassem retas. Então, isto era o que a pedra angular fazia. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, não lhe deram o devido valor, não creram que ele era o Filho de Deus, não acreditaram que ele era o Messias e não acreditaram que ele era o Salvador do mundo. Porém, a pedra angular do templo que ninguém via era o próprio Cristo, que é a pedra angular da igreja hoje, a principal pedra, a pedra da esquina. A pedra que foi rejeitada pelos homens se tornou a cabeça da esquina. Isso vem a representar que Jesus Cristo é o sustentador da igreja. Jesus Cristo, ele é o governador da igreja. Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja, o sumo pastor da igreja, o sumo sacerdote da igreja. Jesus Cristo, ele é o guia da igreja, a pedra angular, a pedra da esquina que sustenta a igreja. Jesus Cristo é a pedra principal. O salmista, no Salmo 118 e 22, ele profetizou: a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Ele estava falando de Jesus. Os próprios apóstolos de Jesus Cristo, eles disseram em 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, que Jesus Cristo ele é a pedra principal. E segundo o que nós lemos na leitura bíblica em classe hoje, em São Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, na parábola de Jesus fala sobre dois homens, o homem prudente e o homem prudente. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e a casa não caiu. Porém, o homem imprudente, ele construiu a casa sobre a areia.
veio a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, e a casa que estava sobre a areia, ela ruiu, ela caiu. Portanto, nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo, a rocha eleita. Se a nossa família precisa estar firmada na rocha que é Cristo. A nossa igreja precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. E cada um de nós, individualmente, precisamos estar firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Estar firmado na rocha é cumprir a palavra de Cristo, receber a palavra de Cristo, praticar a palavra de Cristo. É isso que é estar firmado na rocha, na pedra angular, na pedra de esquina. Também este grande edifício que está sendo construído, que é a igreja de Cristo, e este templo, que é você, que é o templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela também tem fundamento. Muitas vezes, quando se entra na casa do Senhor, em algum edifício, a gente vê a suntuosidade do edifício, a cor do edifício, o material que o edifício foi construído, os móveis que estão ali naquele edifício, e às vezes nós não vemos o fundamento daquele edifício. Aquele edifício, por mais alto que seja, ele está em pé porque ele tem um fundamento. E esse grande edifício que é a Igreja de Cristo, e este templo que é você, templo do Espírito Santo, também tem que estar firmado no fundamento. Vivemos sob o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Mas, em primeiro lugar, qual era o conceito de apóstolo no Novo Testamento? Ele significava os enviados ou os mensageiros. Eles foram escolhidos por Cristo, 12 homens, para que eles levassem as boas novas do Evangelho. A outra missão deles era ser testemunha do ministério de Cristo. Eles aprenderam a curar enfermos com Cristo, eles aprenderam a pregar a palavra de Deus com Cristo, eles aprenderam a expulsar demônios com Jesus Cristo, eles aprenderam a orar com Jesus Cristo, e assim eles foram testemunhas do ministério de Jesus Cristo. Eles foram também testemunhas da morte de Jesus Cristo. Eles viram quando Jesus Cristo foi torturado pelos romanos, quando ele seguiu a via crucis com a sua cruz e quando ele foi pregado na cruz. Então eles eram testemunhas de que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E eles também eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, as mulheres foram as primeiras a ver, e depois Jesus Cristo continuamente aparecia para eles num período de 40 dias. Então eles foram testemunhas de que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E eles foram testemunha da assunção, da ascensão de Cristo. Quando Jesus Cristo foi elevado aos céus e uma nuvem o cobriu, eles viram aquilo, eles foram testemunha oculares da ascensão de Cristo. E a sua outra missão era pregar o evangelho de Cristo. Aonde eles fossem, eles levavam a boa notícia. A outra missão era instruir a igreja de Cristo. Eles pregavam o evangelho de Cristo e ali onde se estabelecia uma igreja, eles instruíam os discípulos. E ali também eles plantavam igrejas. Eles saíram para levantar novas igrejas, plantar igrejas. E eles também faziam novos discípulos nessas igrejas que eles plantavam, ensinando que o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e que Jesus um dia voltará. E também eles consagravam novos obreiros, novos ministros, para continuarem a fazer a obra de Deus. Esta é a missão da igreja hoje. A igreja de Cristo, ela foi levantada na terra e é a única agência que também tem autoridade para pregar o evangelho de Cristo, para instruir a igreja de Cristo, para plantar novas igrejas, para consagrar novos ministros. A igreja que não estiver fazendo essas coisas, ela está devendo aos céus, ela está devendo para Deus. Ela não está fazendo a obra de Deus completamente. E falando sobre a doutrina dos apóstolos, o fundamento da igreja não são os apóstolos. Hoje há um movimento aí de que, tendo o nome de apóstolo ou tendo o nome de profeta, parece que alguma coisa mística acontece naquela pessoa. Porém, o fundamento da igreja não era a pessoa.
Mas o fundamento da igreja era o ensino dos apóstolos. Nós não oramos para a imagem de apóstolos, nós não idolatramos apóstolos, nós não acendemos velas para apóstolos. Tudo que um apóstolo ou um profeta ensina tem que ser comparado com a palavra de Deus. Então, os fundamentos da igreja são o fundamento são os ensinos dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Se mexer na pedra angular, que é Cristo, e se mexer no fundamento dos profetas e dos apóstolos, né? Se mexer nos fundamentos, se mexer na rocha, esta igreja ruirá. Tem muitas igrejas que já estão destruídas. São igrejas prósperas, igrejas grandes, igrejas famosas, porém que já abandonaram a rocha que é Cristo e abandonaram o fundamento da igreja, que é o ensino dos apóstolos e o ensino dos profetas. Então essa igreja precisa de um reavivamento. Ela precisa voltar ao princípio, que é os ensinos de Cristo e os ensinos dos apóstolos e dos profetas. O ensino apostólico neotestamentário, ou o ensino apostólico do Novo Testamento, ele não pode ser mudado por um outro ensino. Nenhum outro ensino que possa surgir, que alguém possa criar, ele não pode mudar os ensinos de Cristo e nem dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento. Não pode ser anulado por tradições, por costumes antigos. Também não pode ser mudado, não pode ser anulado por tradições. Não pode ser substituído por festas, por atividades, por cantoria. Tem igreja que ela tem todo tipo de atividades, ela só não tem ensino, não tem doutrinamento. E os crentes ficam raquíticos, fracos, mortos, doentes espiritualmente. Não pode ser substituído por festa, por atividades, e por revelação não se muda a doutrina. Revelações, sonhos, visões, eles têm que estar de acordo com o ensinamento bíblico, tem que estar de acordo com o ensinamento de Cristo. Ele não pode ser dissociado da Bíblia Sagrada. Não se muda por testemunho. O testemunho mais bonito e mais interessante que seja, ele pode conter alguma coisa que não é de acordo com a palavra de Deus. Também não se muda a doutrina por causa de um testemunho. Não se muda a doutrina por causa de profecia. A profecia, por mais interessante, por mais emotiva, por mais racional, seja lá como for, ela tem que estar de acordo com o fundamento dos apóstolos, dos profetas e com a rocha que é Cristo, os ensinamentos de Cristo. Se bater de frente com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, então essa profecia ela tem que ser rejeitada. E também não se muda uma doutrina por ensinos. Tem milhares e milhares de ensinos que surgem todos os dias. Na Europa, na América do Norte, na América Latina, aqui no Brasil. Ensinos assim que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São totalmente diferentes daquilo que os apóstolos ensinaram. Então esses ensinos também precisam ser rejeitados. Para que você não seja engodado, não seja enganado, você precisa ler o Novo Testamento, aprender o Novo Testamento para ter um filtro na sua alma, no seu espírito, na sua mente, para que você rejeite todas essas coisas. E para que você ande na rocha que é Cristo e nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O testemunho dos profetas. O profeta é o proclamador, intérprete da revelação divina. O profeta do Novo Testamento, eles entenderam que os gentios agora faziam parte da igreja de Cristo. Eles entenderam que os gentios estavam no mesmo nível dos judeus. Eles entenderam que o plano da salvação tinha chegado aos gentios também. Então, por isso que nós temos que estar sempre firmes, sempre apoiados, sempre firmados na rocha que é Cristo e no fundamento dos apóstolos e dos profetas, para não ser uma igreja apóstata, para não ser uma igreja cheia de heresia, para não ser uma igreja dirigida por aquilo que não é a palavra de Deus.
A igreja, ela é um edifício construído para a morada de Deus. Deus, ele habita na igreja, habita com a igreja, ele guia a igreja e ele é o salvador da igreja. Esse edifício, ele tem que ser bem ajustado. Ninguém vai morar num edifício torto, num edifício mal feito, num edifício desajustado. Da mesma forma, a igreja, ela tem que ser bem ajustada, ela tem que ser reta. E o que faz com que a igreja seja bem ajustada é o amor. Nós temos que aprender a amar, praticar o amor e também os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Se nós não temos amor, se nós não temos o fruto do Espírito, não desenvolvemos nada disso, essa igreja é uma igreja desajustada. Precisa orar, precisa se quebrantar e buscar o amor e os frutos do Espírito. Esse edifício, ele cresce continuamente e progressivamente. A igreja, ela já não veio pronta, a igreja, ela cresce. Ela cresce na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse edifício, ele cresce continuamente. A igreja não para de crescer, a igreja não para de marchar, a igreja está continuamente se desenvolvendo e progredindo para a glória de Deus. Esse edifício, ele cresce até a medida completa de Cristo. Graças a Deus por isso. O crente, ele é um templo santo no Senhor. Nós somos um templo para a habitação de Deus. Então, nesse templo, Deus, ele tem comunhão conosco. Ele habita no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então, cada crente, ele é um templo separado para a habitação de Deus. Então, ele tem que ser separado do pecado. Porque Deus disse, sede santo porque eu sou santo. Para ser morada de Deus, então é preciso buscar a santidade. É preciso se separar do pecado. É preciso viver na presença de Deus. Então, por isso que a igreja cresce progressivamente e continuamente buscando a santidade. Em você habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Você é um templo portador da presença de Deus. Então, aonde você for, você está levando a presença de Deus no trabalho, na escola, em casa, no meio dos parentes, onde quer que você esteja. Alguém que te vê, ele sente a presença de Deus. Ele vê algo de Deus na sua vida, porque você é um embaixador de Cristo na terra, um templo de Deus na terra, uma coluna da verdade na terra. Você é a noiva de Cristo na terra. Amém? Também você é um templo e morada do Altíssimo. Você é um templo e você é morada. O Pai, Filho e Espírito Santo veio e fizeram morada na sua vida quando você recebeu a Jesus Cristo como Salvador. E Yahvé, que é o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele habitava no tabernáculo e no templo. No tabernáculo, que era feito de tábuas, era coberto de peles de animais, que foi feito de madeira de acácio lá no deserto, o Senhor habitava ali. Quando se construiu o templo, o Senhor habitava no templo. Então, o Senhor estava no meio de Israel. Hoje, Jeová habita no seu coração. Ele estava no meio da nação, agora ele está dentro do crente. Então, Deus, ele habita no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. E Yahvé, o Jeová, ele tinha comunhão com Israel. Ele habitava com Israel. Hoje, Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele mora no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Todas as vezes que você dobrar o teu joelho para orar, Deus já está dentro de você. Todas as vezes que você for na casa do Senhor e louvar, Deus está habitando dentro de você. Em todo tempo, Deus, ele é o teu Senhor e ele está dentro de você. Então você tem que cuidar desse templo. Chegamos agora à nossa conclusão. Cada crente, ele é uma pedra viva na obra de Deus. Então, coletivamente, nós estamos construindo uma grande obra. É a obra de Deus. É a Igreja Universal dos Santos.
Então, cada um de nós somos uma pedra viva nesse grande edifício que é a igreja do Senhor. Você é uma pedra viva, com os seus talentos, com o seu louvor, com tudo que você faz na obra do Senhor. Então, como pedras vivas, você precisa ser lapidado. Quando se tirava a pedra de lá da rocha, eles trabalhavam ela, lapidavam ela, depois levavam para Jerusalém para encaixar no templo. Então, para que você seja uma pedra viva na obra do Senhor, precisa aparar as arestas, precisa deixar esta pedra no formato para ela ser usada na obra do Senhor. E o que lapida esta pedra viva é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que te lapida, é que tira os defeitos, é que tira as arestas, as ranhuras e deixa uma pedra prontinha para ser usada na obra do Senhor. Essas pedras vivas, ela tem um padrão. Quando você vai construir uma casa, você precisa de tijolos ou precisa de blocos. E se você foi numa olaria onde se faz o tijolo, ou se você foi num local onde se faz blocos, você vai ver que lá tem formas. Então eles preparam as formas, preparam uma massa de barro que vai fazer o tijolo, ou preparam a areia, o cimento e que se vai fazer o bloco e colocam em formas. E ali ele vai, dentro da forma, o tijolo ou o bloco vai tomar um formato e todos serão iguais. E quando se vai construir uma casa, não pode ter um tijolo torto, um tijolo empenado, um tijolo de qualquer maneira, ou um bloco da mesma forma. Ele precisa estar retinho, ele precisa ter especificações todas iguais para que a parede seja reta. Da mesma forma, quando nós viemos do mundo, nós viemos com muitos defeitos, muitos maus costumes, e agora na casa do Senhor nós precisamos não somente ser lapidados, mas sermos colocados no padrão. Quem nos coloca no padrão é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o padrão do crente. Nesse edifício, o edifício templo, ele precisa de uma planta. Toda casa, todo prédio, todo sobrado para ser construído, um hospital, uma indústria, ela precisa de uma planta. É ali na planta que estão as especificações, o tamanho, né, os detalhes de como vai ser aquele edifício, como vai ser aquele prédio. Da mesma forma, nós, como templo do Senhor, precisamos de uma planta. Da mesma forma, a igreja do Senhor, de uma forma coletiva, ela precisa também de uma planta. E essa planta é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia que mostra os detalhes, é a Bíblia que mostra a medida, a Bíblia mostra as especificações para que essa igreja seja bem estruturada, bem ajustada, bem reta diante da presença do Senhor. A Bíblia, ela é o fundamento da igreja. Também, entrando nessa questão dos movimentos apostólicos e também proféticos que estão surgindo no nosso meio, tem algumas igrejas que realmente são proféticas e apostólicas. Tem outras que elas guardam muitos elementos do culto judaico. O apóstolo Paulo, ele refutava essas coisas e ele dizia que os gentios, para adorar a Cristo, não precisavam mais se apegar aos elementos do culto judaico. E acontece hoje que muitos usam shofar, que era a buzina feita pelo chifre de carneiro, o kippah, que é aquele gorrinho que os judeus usam na cabeça, a arca da aliança, a água do rio de Jordão, o óleo de Israel, o uso da mezuzá, que é o invólucro onde vai uma oração dentro que eles colocam no batente da porta, que muitos vendem por aí, as questões das comidas, da bebida, rebatismo, não é batismo, rebatismo no Rio Jordão, campanha no Monte Sinai, uso de pano de saco para fazer correntes, campanhas, orações, jejuns. Isso tudo são elementos do culto judaico. O apóstolo Paulo refutava essas coisas. Os gentios não precisavam mais dessas coisas. Eles precisavam receber a Jesus Cristo como Salvador, a pedra angular, e estar fundados nos ensinos dos profetas e dos apóstolos, para poderem ser salvos, para poderem ser igreja do Senhor, para comungar do corpo do Senhor, para ser pedra viva no templo, que é a grande igreja de Jesus Cristo, ou para ser templo, morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma denominação
ela não é apostólica porque ela foi registrada no cartório com o nome de apostólica e profética, ou porque ela colocou na placa apostólica ou profética. E é independente do nome. Independente do nome, uma igreja ela é apostólica ou ela é profética. Ela pode ter o nome de apostólica, pode ter o nome de profética, ou pode ter um outro nome. Mas ela só é verdadeiramente apostólica e profética se ela estiver fundada nos ensinos dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Então, desta palavra não se pode tirar nenhum J, nenhum tio. Desta palavra não pode se acrescentar mais nada. Então, toda a igreja ela precisa ser fundada nos fundamentos dos apóstolos, dos profetas e também estar em cima da rocha que é a pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo. Aí sim, ela é uma igreja apostólica e ela é uma igreja profética. Meus amados irmãos, quanto às questões dos igrejados, né, eles interpretam esse ensino bíblico de uma maneira equivocada. No entendimento que cada crente ele é uma igreja, cada crente ele é um templo onde habita o Pai, Filho e Espírito Santo, cada crente é uma igreja, então ele acha que ele não precisa mais congregar num templo físico, num templo de tijolo, de bloco e etc. Então ele refuta o templo físico, ele não vai no templo físico, ele não quer participar dos cultos no templo físico, ou ele se ajunta com algum grupo que não quer saber de templo físico, ou ele passa a cultuar a Deus da sua forma, do seu jeito, na sua casa. Porém, em Lucas, capítulo 2, versículo 27, nós vamos observar que Jesus foi apresentado no templo quando ele era um bebê. Jesus foi circuncidado no templo físico. Jesus foi resgatado como primogênito no templo físico. Jesus, aos 12 anos, ele foi com a sua família no templo físico. Jesus foi encontrado com os doutores discutindo a palavra de Deus num templo físico. Jesus chamou o templo físico de casa do meu Pai. Jesus Cristo chamou o templo de casa de oração. Jesus purificou o templo, expulsando dali os cambistas e os vendedores, porque ele tinha zelo pela casa do Senhor. Era uma profecia do Antigo Testamento. Jesus estava sempre pregando nas sinagogas. Muitas vezes ele falou, eu prego diariamente nas sinagogas. Muitas vezes Jesus Cristo pregou nas sinagogas de Judá, de Nazaré, da Galileia. Em vários momentos, Jesus não cessava também de ir na sinagoga. Jesus passeava no templo.